Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 9. Vamos meditar aí na palavra de Deus. Hoje a gente vai estudar sobre dons do Jesus exaltado. A lição pede para a gente ler Efésios 4, verso 11 a 13. E a palavra de Deus vem nos dizendo o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Nosso Jesus exaltado, ele concedeu dons aí, né? E esses dons, eles falam que eles concederam aí para apóstolos, né? Deus concedeu dons para apóstolos, para profeta, outros para mestre, outros para evangelista, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, Deus, Cristo, né? Cristo exaltado deu dons para que ele se aperfeiçoasse, hein? Aperfeiçoamento de cada um de nós para o nosso desempenho e para o serviço, né? Para a edificação do corpo de Cristo. E a gente já estudou que o corpo de Cristo é a igreja. A igreja somos cada um de nós, não é isso? Até que todos cheguem à unidade da fé, né? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós temos conhecimento, né? Aumentamos a nossa fé em Cristo, a unidade, né? Na fé, todos os irmãos, né? E o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? E se você continuar, no verso 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, assim, quanto mais você estiver centrado na palavra de Deus, quanto mais você estiver estudando a palavra de Deus, quanto mais você estiver conhecendo a palavra de Deus, mais você vai conhecer sobre o Filho de Deus e mais você vai estar preparado, né, para que nenhum vento aí te leve, né, de doutrinas falsas, né, feitas por homens aí, possam te levar. Então a importância de você estar meditando na palavra de Deus, né? Então Deus aí deu dons aí, né, como nós vimos aí na própria Bíblia, né, uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores, né? E o propósito dele foi para que cada um de nós sejamos o quê? Aperfeiçoados, não é isso? Em Cristo Jesus, né? Para o serviço, né? Para a unidade, né? Do corpo de Cristo, que é a igreja, não é isso? Para servirmos a Cristo, não é isso? E alcançarmos aí muitas pessoas. Talvez você não tenha um dom de profetizar, de evangelizar. De repente você não é um pastor, não é um mestre, mas você tem seu dom. Cada um de nós temos seu dom. De repente você tem um dom da cortesia, né? De repente você tem um dom de falar, né? Cada um de nós temos um dom, né, que Deus nos deu. Bom, Paulo identificou aí 4 grupos de pessoas talentosas como parte do tesouro que Jesus concedeu à igreja, né? Como nós falamos aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? A estrutura da frase no grego sugere que estes são um único grupo, né? Cristo concedeu esses dons para a realização de uma obra importante. E é essa obra que nós vimos lá em Efésios 4, verso 12 e 13, que ele fala que é o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento de cada um de nós, o desempenho do seu serviço, né, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguem à unidade de fé, como nós lemos, né, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, ou seja, mais madura, mais concentrada, para que nenhum vento de doutrinas falsas inventadas por homens aí possam desviar você da sua fé. E à medida da estatura aí da plenitude de Cristo, para você ter um conhecimento pleno aí de Cristo, né? E não ser carregado por nenhuma falsa doutrina aí, né? Falsos ensinamentos ensinados aí por homens, não é isso? Acho que a gente vem a seguir
plenamente a palavra de Deus, para a gente termos o conhecimento, né? Estarmos maduros, né? Desse conhecimento para que não sejamos enganados. Esse último ponto teve essencial importância para os primeiros adventistas que refletiram sobre os dons espirituais, né? A gente sabe que Ellen White, né? Ela recebeu também um dom, né? Ela escreveu aí vários livros, todos os livros delas. Quem teve a oportunidade de ler um livro vai ver que todos eles são baseados exclusivamente na palavra de Deus, né? Então ela foi uma serva do Senhor, né? Ela foi escolhida por Deus, né? Para fazer várias revelações ao seu povo. E hoje nós temos vários livros aí que falam dessas revelações. Tudo baseado dentro da palavra de Deus, né? Aí vem a pergunta. A Bíblia valida a atuação do dom de profecia na igreja apenas na época dos apóstolos? Ou esse dom continuará até o retorno de Cristo? Bom, aí como a gente vê aqui, os antigos adventistas encontraram a resposta lá em Efésios 4, verso 13, e a compartilharam por meio de uma história sobre um capitão de um navio que estava determinado a seguir as instruções dadas para uma viagem. Quando o navio aproximou-se do porto, o capitão descobriu que as instruções informavam que um piloto viria. Quem será que é esse piloto? Né? A bordo para ajudar a guiar a embarcação. Jesus é o nosso piloto, ele guia a nossa embarcação, não é isso? Para permanecer fiel às instruções originais, ele deveria permitir que o piloto embarcasse. Você quer que esse piloto embarque na sua embarcação, que ele seja o seu guia, né? E obedecesse aí às orientações adicionais oferecidas, né? Quem então acata o que diz o livro dessas instruções originais? Pergunta: aqueles que rejeitam o piloto ou aqueles que recebem, conforme lhes instruiu o livro? Julguem vocês mesmos. Que você deixe que Jesus seja o seu guia, né? E que as instruções dadas pela sua palavra, né, possa te guiar, né, para a vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Devemos ter cuidado ao identificar pastores, mestres, evangelistas, pois consideramos essas posições no nosso contexto. Pelo que sabemos, na época de Paulo, eles eram líderes leigos que serviriam a igrejas lares, como é falado lá em 1 Pedro 2,9, Atos 2,46 e Atos 12, verso 12. Né? Então a importância aqui de você exercer o seu dom, o dom que Deus deu, né, para cada um de nós, e aperfeiçoar cada vez mais, né, e multiplicar esses dons para que você sirva, né, ao corpo de Cristo, que é a igreja, cada irmão, e que haja uma unidade, né, de fé entre os irmãos, para que a igreja cresça, né, e muitas pessoas sejam alcançadas em Cristo Jesus. É isso? Através de cada um, de cada dom, de cada um, tudo se completa, né? E há uma unidade, né, de fé, e os irmãos vivam em união, sem divisão, para que a igreja cresça, para que a igreja seja frutífera e que muitas pessoas venham ser alcançadas pelo sangue derramado de Cristo por cada um de nós. Que Deus te abençoe, te dê uma quarta-feira abençoada, meu desejo, minha oração. Amém.